Olá, gente, tudo bem? Vamos fazer agora, nessa lição, mais alguns exercícios sobre a solução tampão. Então, vejamos agora o exemplo 1, que fala assim: qual o pH de uma solução tampão formada por ácido acético 0,1 molar e acetato de sódio 0,1 molar, quando 100 ml dessa solução recebe 1 ml de ácido clorídrico 0,1 molar, dado a constante do ácido acético é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5. Quer dizer que o ácido acético é um ácido fraco, tá certo? E você tem um sal que é o acetato de sódio. E aí você vai fazer agora a adição de ácido clorídrico, uma pequena porção de ácido clorídrico, 1 ml de ácido clorídrico. Beleza? Vamos começar? A primeira coisa é fazer a ionização do ácido fraco, que é o ácido acético. Então o ácido acético vai dar H+, mais AC-. Bem, quais são as quantidades que eu tenho do ácido acético? Inicialmente eu tenho uma solução 0,1 molar. Depois de H+, eu tenho 0, de acetato 0. No início da experiência, a gente admite que não tem nada, nem de H+, nem de AC-. Agora, na segunda linha, quanto reagiu? Você vai dizer assim, reagiu X mols de ácido acético. E aí vai dar X de H+, e X de acetato. E no final sobrou o quê? Sobrou 0,1 menos X. De H+, se formou X, e de acetato você vai ter agora X mais 0,1. Bem, veja bem que o acetato de sódio, ele é um sal. Logicamente, ele se dissocia. Como a concentração era 0,1 molar, então você vai ter 0,1 molar de acetato. Então, já de cara, você tem ácido acético misturado com acetato, certo? Bom, quanto é que você vai ter no equilíbrio? Você vai ter 0,1 menos X de ácido acético. E de acetato você vai ter 0,1 mais X, porque você já tem um pouco de acetato proveniente do próprio acetato de sódio. Mas antes de a gente continuar o exercício, eu queria que você observasse o seguinte. O ácido acético ele se ioniza, ele se divide em H+ e AC-. Então, HC é o ácido conjugado da base acetato, AC-. Então, veja bem, você tem um ácido e tem uma base conjugada, certo? Então, se você adicionar um ácido, um novo ácido, como é o caso desse exercício, o que vai acontecer? A base conjugada é quem vai reagir. Então, beleza. Então, agora vamos recompor todo o exercício. Você tinha uma solução de ácido acético, você tem também uma solução de acetato de sódio. Do acetato de sódio, você tem 0,1 mol. E do ácido acético, você tem 0,1 mol também. Qual que é a fórmula para você calcular a constante de equilíbrio? Vai ficar assim, Ka vai ser igual a H+, vezes a concentração de acetato sobre a concentração do ácido acético. Então, gostaria que você observasse o seguinte, que de acetato é exatamente o que você tinha do sal. É 0,1 molar de acetato, quer dizer que o sal era 0,1 molar. E de ácido acético? Bem, você tinha 0,1 molar e no final você vai ter 0,1 porque a ionização vai ser muito pequena. Então, veja bem, você pode dar uma simplificada nessa fórmula da constante de equilíbrio, colocando assim, a constante de equilíbrio do ácido no tampão vai ser igual a concentração de H+, vezes a concentração do sal sobre a concentração do ácido. Você poderia colocar concentração da base conjugada, que é o acetato do sal, tá certo? Então agora vamos substituir. Então vai ficar assim. A constante do ácido é 2 vezes 10 a menos 5, que é igual a X vezes 0,1, que é a concentração de acetato, sobre 0,1, que é a concentração do ácido. Então X vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5, cujo pH, então, é igual a 4,7. Esse é o tampão calculado, o seu pH, sem a adição do ácido ainda. Agora você vai adicionar 1 mililitro de ácido clorídrico. Vamos ver o que vai acontecer? Bem, o primeiro passo é o seguinte. Quantos mols de ácido clorídrico estão sendo adicionados? Você tem o volume, que é 1 ml, e tem a concentração molar, que é 0,1 mol por litro. Como é que você calcula o número de mols? MV. Então vai ficar assim, N vai ser igual a 0,1, que é a concentração molar, vezes o volume, que é 1 mililitro.
0,1 vezes 1 vai dar 0,1 milimol. Só lembrando a vocês que o volume está em mililitros, então o resultado sai em milimols. Beleza? Bom, de acetato você tem quanto? De acetato você tem o volume 100 ml e a concentração molar é 0,1. Então, o número de mols do acetato vai ser igual a 0,1 vezes 100, que vai dar exatamente 10 milimols. Então, você já tem 10 milimols de acetato, tá certo? E você adicionou 0,1 milimols de ácido clorídrico. E a reação do ácido acético, então, vai ser essa aqui. Ácido acético vai dar H+, mais AC-. Bom, mas o que você tem que colocar em mente é o seguinte. Quando você colocar um ácido, quem vai reagir vai ser o acetato. Porque essa é a base conjugada. Essa é a espécie química que recebe H+. Bem, se você colocou 0,1 mol de ácido, ele vai reagir com 0,1 mol de acetato e vai formar 0,1 mol de ácido acético. Você vai ver nessa nova armação do equilíbrio do ácido acético, dando H+, AC-, você tinha assim 10 milimols de ácido acético, agora 0,1 milimol de H+, que você acabou de adicionar, e 10 milimols de acetato. O H+, vai se combinar com acetato. Então, vai reagir 0,1 milimol de H+, com 0,1 milimol de acetato. E aí vai dar 0,1 milimol de ácido acético. No novo equilíbrio, você vai ter agora o quê? Tinha 10 milimols de ácido acético, mais 0,1 milimols que se formou do ácido acético. Vai ter 10,1. De H+, bom, H+ sumiu, H+ reagiu completamente com acetato, mas de acetato sobrou ainda 9,9. Calculando agora as novas concentrações, você vai calcular a nova concentração do ácido acético e a nova concentração do acetato. Como é que se calcula a concentração molar? N1 sobre V, certo? Número de mols pelo volume. Então vai ficar 10,1 milimols dividido por 101 milimols. 10,1 por 101 vai dar praticamente 0,1 mol por litro. E do acetato? Do acetato, você vai ter 9,9 agora milimols dividido por 101 mililitros. Então, 9,9 por 101 vai ser igual a 0,098 mol por litro. Aplicando, então, de novo, a expressão da constante de equilíbrio, você vai ter o seguinte: a constante Ka do ácido acético vai ser igual a concentração de H+, vezes a concentração de acetato sobre a concentração de ácido acético, HAC. Então vai ficar assim: 2 vezes 10 a menos 5 é igual a concentração de H+, vezes a concentração de acetato, que é 0,098, sobre a concentração do ácido acético, 0,1. Faz essas continhas, você vai acabar achando que a concentração dos íons H+, vai ser igual a 2,04 vezes 10 a menos 5, cujo pH agora vai dar igual a 4,69. Se você comparar com o pH do tampão sem a adição do ácido, que deu 4,7. Então, agora com a adição do ácido caiu um pouquinho. Era 4,7, agora está 4,69. Mas isso aqui confirma a definição de tampão, que é uma solução que mantém o pH praticamente constante quando você faz pequena adição de ácido ou de base. Nesse caso, é de ácido. Beleza? Vamos ver agora um novo exemplo, o exemplo 2. O exemplo 2, então, diz o seguinte: qual o pH final de uma solução formada por 100 ml do tampão da questão anterior, que era aquele tampão de ácido acético acetato de sódio, quando a ele se adiciona 1 ml de NaOH de concentração 0,1 molar. Vamos resolver? Calculando o número de mols. De ácido acético, você tem 10 milimols de ácido acético e tem 10 milimols de acetato, que é o mesmo tampão da solução anterior. Bom, a constante do ácido acético é 2 vezes 10 elevado a menos 5. E o pH do tampão inicial era 4,7. É bom você ter isso em mente para você depois poder comparar com o novo resultado.
Agora eu pergunto, qual vai ser o volume final? Bom, você tinha 100 ml do tampão, certo? Mais 1 ml do ácido clorídrico que foi adicionado. Quer dizer que o volume final vai ser igual a 101 mililitros. Vamos agora calcular o número de mols do NaOH adicionado. Como é que você calcula o número de mols? MV, onde M é a concentração molar do NaOH, que é 0,1, e V é o volume do NaOH adicionado, que foi de 1 mililitro. 0,1 vezes 1 vai ser igual a 0,1 milimols. Bem, então esta foi a quantidade adicionada de NaOH. Muito bem, vamos examinar agora a reação entre o ácido acético e o NaOH, porque quando você adiciona uma base, quem reage é o ácido que está no tampão. Quando você adiciona um ácido, quem reage é a base conjugada que está no tampão. Então, nesse caso, vai ficar assim, HC mais NaOH. Vai dar NaC mais água. Você tinha 10 milimols de ácido acético. Adicionou 0,1 milimols de hidróxido de sódio. Você já tinha, né, 10 milimols de acetato de sódio e mais água não tem importância, a gente nem precisa se preocupar com ela. Bom, quanto reagiu? Bom, a quantidade de NaOH que foi adicionado foi de 0,1 milimol. Então você vai fazer a reação agora. 0,1 milimol de ácido acético na linha R reagiu com 0,1 milimol de NaOH e formou 0,1 milimol de acetato de sódio e 0,1 milimol de água. Isso não tem importância. Bom, sobrou quanto? De ácido acético tinha 10, reagiu 0,1, então restaram 9,9 milimols. De NaOH, bom, o que você colocou foi o que reagiu. Você colocou 0,1 milimol, reagiu 0,1 milimol. Aí não vai sobrar nada de NaOH. E de acetato de sódio? De acetato de sódio tinha 10 milimols, agora formou-se mais 0,1 milimol, você vai ter 10,1 milimols de acetato de sódio. Tá ótimo. Quais são as novas concentrações do ácido acético? Vai ser concentração molar N sobre V, vai dar 9,9 pelo volume V, que é 101 mililitros. Aí vai dar 0,098 mol por litro. De acetato vai ficar assim, a concentração molar vai ser igual a N sobre V, isso é, vai ficar assim 10,1 sobre 101, que vai ser igual a 0,1 mol por litro. Finalmente, aplicando a fórmula da constante de equilíbrio, Ka igual a concentração de H+, vezes a concentração de AC- sobre a concentração de moléculas inteiras de ácido acético. A constante é igual 2 vezes 10 a menos 5. A concentração H+, você quer saber. A concentração de acetato vai ser igual a 0,1 ou 10 a menos 1. E a concentração de ácido acético vai ser 0,098. Bom, se você fizer essas continhas, você vai chegar na seguinte concentração dos íons H+, 1,96 vezes 10 a menos 5. Calculo o log, acho o pH vai ser igual a 4,71. Você está lembrado de quanto que era o pH do tampão sem a adição do ácido ou da base? Era 4,7. Você está vendo agora que o pH subiu um pouquinho, foi para 4,71. Ou seja, houve um aumento desprezível. Por isso, o tampão é considerado assim uma solução que mantém o pH praticamente constante. Vamos examinar agora o exemplo 3. Que diz o seguinte: que massa de hidróxido de sódio sólido NaOH deve ser adicionado a 1 litro de ácido acético HC 0,5 molar para se obter uma solução de pH 4. Dado NaOH 40 gramas por mol, constante do ácido acético vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 5. Entenderam? Você tem uma solução de ácido acético, vai colocar hidróxido de sódio. Quer dizer que vai haver uma reação e vai formar um acetato de sódio e deverá formar uma solução tampão. Essa solução final deverá ter pH igual a 4. Quanto que você deve colocar de NaOH para que no final você obtenha uma solução tampão de pH igual a 4? Aqui você deve ter em mente algumas coisas, algumas considerações. Por exemplo, quando você se refere a um ácido fraco,
ou seja, aquele ácido cujo alfa tem o grau de ionização por volta de 5% ou menos do que isso, então você deve considerar que praticamente todas as moléculas permaneceram inteiras. Isso não é totalmente verdade, mas é quase verdade, porque apenas uma pequena fração vai sofrer ionização. Beleza? Outra coisa, quando você faz a reação do ácido com a base, a gente faz a reação completa. Então, o que acontece é que cada fórmula de ácido acético reage com uma fórmula de NaOH e vai formar uma fórmula de acetato de sódio mais água. A água não interessa. Então, a proporção é a seguinte. O NaOH, se você usar 1 mol, se você precisar de 1 mol, vai formar 1 mol de acetato de sódio, de íons acetato, então. Se você tiver isso em mente, você vai acertar praticamente todos os problemas que aparecerem daqui para frente sobre o tampão. Bom, vamos começar a resolver. O negócio é o seguinte. Você tem, então, você vai ter duas substâncias. O acetato de sódio, que vai se formar durante a reação com ácido acético, né? O NaOH mais ácido acético. E você vai ter o ácido acético que sobrou. Então, você vai ter o acetato de sódio, é um sal e se dissocia completamente. E íons Na+, e íons acetato. O ácido acético se divide em H+, e Ac-. Só que a gente sempre considera que as moléculas vão permanecer inteiras. Para efeito de cálculo, isso vai funcionar. Então, vamos calcular primeiro o número de mols de ácido acético presente. O volume é de 1 litro e a concentração molar é 0,5 mol por litro. Então, o número de mols vai ser igual a mV. A molaridade é 0,5 vezes o volume, que é 1 litro, né? Então, vai dar 0,5 mol. Você vai encontrar 0,5 mol de ácido acético. Qual deve ser a concentração final? Bem, a concentração final vai ser a seguinte, H+, você calcula assim, 10 elevado a menos pH. Se o pH é 4, quer dizer que a concentração de H+ final deve ser 10 elevado a menos 4 mol por litro. Beleza? Tá bom. Qual é o equilíbrio que você vai levar em consideração? É o equilíbrio do ácido fraco, do ácido acético. HC vai dar H+, mais AC-, e a constante de equilíbrio é igual a 2 vezes 10 a menos 5. Então, quanto é que você tinha inicialmente do ácido acético? 0,5. Quanto tinha de H+? Bom, vamos dizer assim, eu não tinha nada, eu não sei quanto que é. E de acetato eu vou ter 0, porque ainda não houve a ionização. Aí o que acontece? X mols vão reagir, porque você vai colocar o hidróxido de sódio. E na hora que reagir X mols, deve se formar X mols de acetato. E no equilíbrio você vai ter o quê? Você vai ter 0,5 menos X. De íons H+, eu quero que seja no final 10 a menos 4, então essa vai ser a concentração final. E de acetato você vai ter X. Tá ótimo. Aplica a fórmula da constante. Ka vai ser igual a concentração de H+, vezes a concentração de acetato sobre a concentração de HC, de ácido acético. Substituindo a constante vai ser 2 vezes 10 a menos 5, que é igual a concentração de H+, que é 10 a menos 4. Aí você vai escrever assim, concentração de acetato sobre a concentração de ácido acético. Beleza? Na hora que você passar o 10 a menos 4 para o outro lado, dividindo, você vai encontrar 2 vezes 10 a menos 5 sobre 10 a menos 4, que é igual à relação entre a concentração de acetato e de ácido acético. Quando você fizer essa conta, 2 vezes 10 a menos 5 sobre 10 elevado a menos 4, você vai encontrar 2 vezes 10 a menos 1. Isso significa que a concentração de acetato deve ser 2 vezes 10 a menos 1 da concentração de ácido acético. De uma maneira simplificada, vamos escrever assim, 2 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,2, tá? Então, a concentração de acetato deve ser 0,2 vezes a concentração de ácido acético. Bom, então agora a coisa está ficando mais fácil. Para você obter uma solução de pH 4, então a concentração de acetato deve ser 20%, né, 0,2. 20% da concentração do ácido acético. Beleza? Como o volume é de 1 litro, então toda a relação entre o número de mols é a mesma que a relação das concentrações, já que está tudo expresso em mol por litro. Qual vai ser a concentração de acetato? X. Qual vai ser a concentração de ácido acético? Vai ser 0,5 menos X. Então, quer dizer que X vai ser igual a 0,2 vezes 0,5 menos X. Bom, você vai fazer umas continhas aí, vai ficar assim, X vai ser igual a 0,2 vezes 0,5 vai dar 0,1, menos 0,2x. Aí vai ficar X mais 0,2x é igual a 0,1. Então, 1,2x vai ser igual a 0,1. Então, X vai ser igual a 0,1 sobre 1,2, que vai ser igual a 0,083 mols.
esta é a quantidade de acetato que você deve ter na solução. Bom, então se você deve ter essa concentração de acetato na solução, da onde que vai vir esse acetato? Bem, esse acetato vai vir da reação do ácido acético com hidróxido de sódio. Então, se você vai precisar ter 0,083 mols de acetato, então você vai precisar ter adicionado 0,083 mol de NaOH para poder formar um acetato de sódio. Bom, então o número de mols de hidróxido de sódio vai ser igual a 0,083, que é igual a M, é a massa, né, do NaOH, sobre a massa molar, sobre 40. Então a massa de NaOH, na hora que você fizer essa conta, vai dar 3,32 gramas. Bem, gente, então agora é fazer um pouquinho mais de exercício. Bom trabalho!